então, boa noite para vocês que chegaram. Hoje eu falo sobre o Shodan. O Shodan é um mecanismo de busca, né, para dispositivos conectados à internet, como câmeras de segurança, servidores, roteadores e até dispositivos IoT, a internet das coisas, sensores, geladeiras smart, né, aquelas geladeiras smart, e tudo mais. Tudo tem como achar no Shodan, né? Então essa parte já falei. Aqui. Então o que é o Shodan? Ele é conhecido como o Google da internet das coisas. Mas ao invés de procurar por sites, ele busca por dispositivos conectados à internet, servidores, câmeras, roteadores e até geladeiras inteligentes. Como o Shodan, conseguimos visualizar os dispositivos expostos e entender quais estão vulneráveis. Isso serve se você estiver usando o computador, ou seja, como eu falei, já o IP lá e vai te dizer que está meio gelado, né? Quer dizer, está meio quente, né? Bom, então o Shodan pode ser usado para vários propósitos. Profissionais de segurança utilizam para identificar vulnerabilidades e proteger sistemas. Por outro lado, ele também levanta questões éticas e legais. Sempre reforço, explorar dispositivos sem permissão é ilegal e contra os princípios éticos da segurança da informação. Então a gente só vai ver informações que estão públicas. Então não vai ser crime nenhum cometido. É crimes, e a partir de então, das informações que estão ali, a gente procurar atacar essas brechas. Então nessa parte quero mostrar um pouco do funcionamento do site. Eu vou acessar o shodan.io e fazer uma pesquisa, uma busca rápida, para que vocês vejam os tipos de informação disponíveis. Observem a quantidade de dispositivos que estão expostos por falta de configuração adequada. É chocante, são muitos dispositivos. Como o Shodan consegue acessar informações de câmeras expostas? O Shodan é um mecanismo de busca especializado que varre a internet em busca de dispositivos conectados. Isso inclui câmeras de segurança, roteadores, servidores e outros dispositivos. Ele verifica portas abertas e serviços que estão publicamente acessíveis. Aqui podemos ver, se for lançar a câmera, você vai encontrar um dispositivo, uma câmera IP. Aí aqui pode ser usado para várias formas, né? Você pode ver a rede que ela está inserida e tentar achar outros dispositivos, computadores, né? Aqui está a informação daquela câmera, né? Ela está na Alemanha. Está aqui o domínio dela e tudo mais. As portas abertas dela, né? A porta 80, 81, a porta 80 é TCP, né? Um protocolo de rede. Está aqui uma parte de login, aqui ó, 81, né? TCP login. Com isso, eu não tenho essa foto, mas é tipo aquela parte que você bota o usuário e senha. Então, dá para fazer, se a pessoa tiver com malícia, né, dá para explorar essa parte, inserindo o ataque de brute force, né, que é força bruta. Eles pegam um arquivo com muitas senhas, muitos tipos de senha, enfim, um arquivo gigantesco. Aí o computador vai jogando, né, fazendo as combinações e ver se vai pegar. Aqui esse Nginx, que é um servidor web, né, de internet. Ele está exposto também, né? Tá a localização dele, o IP, né? Essa localização embaixo. Também dá para fazer, quem tiver com má intenção, dá para a porta 501, né? Porta 501, dá para fazer esse ataque. A pessoa que tiver um dispositivo, está cuidando, né, da parte de computação, sempre bom lançar nesse buscador para ver o que tem exposto, né, o que você pode melhorar.
Aqui, vamos ver se a gente pode tirar uma. Bom, aqui não está, mas enfim. Aqui mostra daquela mesma câmera, né? Mostra os programas que está usando, né? E você sabendo o programa, você está aqui, ó, prototype, né? Prototipo. Se você lançar essa versão 1.7.2, procurar vulnerabilidade no prototipo 1.7.2. Com certeza deve ter uma vulnerabilidade lá. E aí, né, quem tiver o hacker pode querer atacar, né? Então o Shoda identifica câmeras expostas porque elas estão configuradas de forma inadequada. Por exemplo, sem autenticação. Algumas câmeras não têm nenhum sistema de login, né, permitindo que qualquer pessoa as acesse. Credenciais padrão. Outras câmeras usam senhas comuns, como a admin, né, que a pessoa compra a câmera ou outro dispositivo, pode ser um roteador, né, não altera, né, a senha, né, não bota a sua própria senha, e aí esse dispositivo fica o usuário admin e a senha admin. Isso é muito padrão, né, os hackers sabem como usar isso a favor deles, né. Que são fáceis de adivinhar, as portas abertas, né? Quando você tem um dispositivo ou você cuida de um sistema de computação, é bom você lançar esse site para você poder ver se tem uma porta aberta, né? Que a porta aberta é quando o hacker ele pode... É uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade fica aberta, né? Que ele pode explorar. Isso aí, o certo é você fechar todas as portas que não está se usando, né? As portas que está se usando, né, infelizmente tem que deixar ela aberta, mas pelo menos você minimiza, né, as vulnerabilidades. Então as portas abertas, as câmeras estão operando em portas públicas como HTTP ou RTSP. HTTP é aquele protocolo, né, de internet que não usa criptografia, e o Shoda pode detectar essas vulnerabilidades. Então, os dados coletados pelo Shoda, quando o Shoda encontra essas câmeras, ele não acessa diretamente as imagens ou vídeos, mas coleta dados sobre o dispositivo, né? Tem vários dados, endereço IP, o tipo de dispositivo, né? O software usado e as configurações visíveis. Então, tem uma reflexão aqui sobre segurança, né? É importante ressaltar que o Shoda não hackeia os dispositivos, né? Como eu disse, ele acessa informações que estão públicas, ele varre, né, todo o sistema de internet e ele verifica o que está aberto, o que está fechado, quais são as ferramentas que está se usando na rede, enfim, isso daí não é crime, né? Isso aí é uma varredura de rede. Ele revela informações já acessíveis publicamente. Isso acontece porque os próprios donos ou administradores do dispositivo não configuraram medidas de segurança adequadas. Assim qualquer pessoa pode ver essas informações e é por isso que é essencial proteger os dispositivos conectados. Bem, então a reflexão ética, né, e responsável. Embora o Shoda permita identificar câmeras expostas, é fundamental compreender que acessar essas câmeras sem permissão é ilegal e antiético. Devemos sempre respeitar a privacidade e garantir que dispositivos conectados sejam usados de forma responsável. Para evitar esse problema, né, da câmera que pode ser acessada, para evitar que isso aconteça, aqui estão algumas medidas essenciais. Alterar as senhas padrão ao configurar o dispositivo. Sempre como você tem, como eu já disse, né, quando você compra um dispositivo e vai usar, muda a senha, né, porque se não tiver senha padrão pode ser atacado. Usar senhas fortes e únicas, né, como está lá na matéria de vocês, né, aquelas regras de senha forte, que é no mínimo 8 caracteres, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, números, né, e manter o firmware da câmera atualizado. E também atualizar tanto o hardware quanto o software. Porque nas atualizações
Por exemplo, se o dispositivo sofre uma vulnerabilidade, o dono do dispositivo, a marca, a empresa que fabrica, eles vão consertar aquilo e vão lançar no mercado, né, atualizações. Então cabe ao usuário atualizar tudo, né, para que essas vulnerabilidades sejam sanadas, né. Então desativar o acesso remoto se não for necessário. Tem vezes que é necessário manter o acesso remoto da câmera, né, justamente para, se o dono do estabelecimento, por exemplo, quer acessar, né, essa câmera aqui, ela tem que acionar o acesso remoto. Mas tem que ter todos esses cuidados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui eu lancei no Shodan, para quem chegou agora, eu estou no site Shodan, que ele mostra, ele faz a varredura de rede, e ele mostra as vulnerabilidades, né, que estão expostas, né. Isso não é crime, são dados públicos que estão na rede para qualquer um acessar. Correto? Então aqui eu lancei uma query, uma busca HFS 2.3, que é uma vulnerabilidade, né. Qualquer dispositivo que tem essa vulnerabilidade, né, está exposto aí por qualquer um. Né. Então o que podemos tirar aqui de proveito? Ele está nessa vulnerabilidade. Eu vou falar para vocês o que é. Ele está aqui mais para frente, está explicando então. O HFS primeiro vamos entender o que é HFS. O HTTP, File Server, é um software leve que permite compartilhar arquivos pela internet de forma simples. Então são servidores, o que está exposto aqui, são servidores que compartilham arquivos, né? E aí ele usa essa versão 2.3 que tem vulnerabilidade, correto? Então, além das câmeras, o site Shodan permite a gente ver se um servidor, né, se um site, um dispositivo está usando, né, versões, né, que tem vulnerabilidade, né, como essa versão de transferência de pasta de arquivo, né, essa versão antiga. Como eu disse, atualizar a versão, essa versão tem vulnerabilidade e a empresa que cuida desse protocolo, dessa ferramenta, mandou novas atualizações, mas aqui, né, o dono do servidor não atualizou, então está vulnerável. Aqui eu expliquei o que é. Aqui é outra vulnerabilidade, que é o RCE, é o Remote Code Execution. Ele significa execução remota de código. Isso ocorre quando o invasor consegue executar comandos maliciosos em um servidor vulnerável, sem precisar de autenticação. Isso aqui é a continuidade desse problema aqui. Esse servidor está vulnerável à execução remota de código, né, justamente usando essa vulnerabilidade de transferência de pasta de arquivo. Ele pode, o atacante, né, ele pode usar isso e fazer uma execução remota de código. Isso ocorre quando o invasor consegue executar comandos maliciosos em um servidor vulnerável sem precisar de autenticação. No caso do HFS 2.3, essa falha permite que um atacante envie uma solicitação HTTP especialmente criada para explorar o sistema. Então aqui não se trata mais de o HTTP, ele não tem um S, ele não é criptografado. Aqui não se trata mais de ler o que o usuário escreve, né? É uma vulnerabilidade que o atacante manda um arquivo HTTP e com um comando consegue explorar, né, o sistema. Ele manda essa requisição HTTP contra o servidor. Então, como os ataques acontecem? Os invasores podem usar essa vulnerabilidade para coletar informações do sistema, como o nome do usuário e dispositivos conectados. Instalar malware. Eles instalam malware, né? Então, como mineradores de criptomoedas, ou backdoor. Então, são tipos de mineradores, eles lançam um vírus no sistema para tentar coletar algum código de criptomoeda
e aí conseguir, né, tirar proveito financeiro disso. O backdoor, como eu disse na aula passada, é um tipo de vírus. Que ele é o programa e por trás desse programa normal existe um vírus. Então, eles tentam controlar o servidor, eles criam contas administrativas ou executar comandos remotamente. Então, eles tentam entrar como administrador para fazer o que quiser, né? E aqui, continuando, aqui é a continuação desse servidor, eu cliquei nele e aí cai aqui nessa área que mostra as ferramentas que esse servidor usa. Né? Então, o atacante, ele pode pesquisar qualquer uma dessas ferramentas e pode lançar, o Jenkins, essa versão, qual é a vulnerabilidade dela? São informações que estão no site. Está na rede lá, informações. Né? Então, está aqui para todo mundo ver, né, uma vulnerabilidade. Qualquer uma dessas ferramentas que está se usando no servidor pode ter uma vulnerabilidade, justamente porque está se mostrando, justamente porque está se mostrando a versão deles, entendeu? O problema está na versão, né? Se for a versão antiga, tem vulnerabilidade. O Flask, né, também está mostrando a versão, enfim, tudo isso aqui na mão de quem, né, do atacante, né, ele faz a bagunça, né, com todas essas informações aí. Aí mais para baixo, nessa mesma pasta, aqui, nessa pasta, indo para baixo, no site, eu ampliei para ficar mais fácil, né, porque eu mostrar a página inteira, acho que vai ter que ficar muito miúda. Aí mostra aqui algumas vulnerabilidades desse mesmo servidor. Tem essa aqui, né, que é essa vulnerabilidade, já mostra já o que tem ali de errado, né, já fala ali. Está falando aqui que através do Jenkins CLI, ele no REST API, ele pode checar alguma falha, né, no sistema e criar um item na memória. Está falando sobre festival bypass, né, que é entrar no log, enfim, depois tem que, isso aqui está em inglês, né, depois tem que, aqui está azul, né, aqui é uma vulnerabilidade não muito certa, mas quando está vermelho assim, é porque está bem especificado mesmo, está bem, aqui está aqui a execução de cabeçalho malicioso, né, o usuário recomenda a versão 2.4.6, aqui está recomendando a versão segura, e antes disso está podendo, aqui está falando SSRF, é um tipo de ataque que usa um site, né, a pessoa cria um site, ela vê o cookie, que é o token de um usuário, e aí clona o token de um usuário e entra no servidor, né, e o servidor acha que aquele token é do usuário, mas é do atacante. Então está dizendo aqui que está vulnerável a isso. Justamente usando o Apache HTTP, está aqui, está meio cortado, mas ele está dizendo a versão 2.4.35. Está dizendo que aquele servidor usa o Apache nessa versão e tem essa vulnerabilidade. Bom, aqui dá para ler melhorzinho, né? Aqui também está dizendo que esse Jenkins 2.4.41 também tem uma vulnerabilidade. Aí ele faz toda essa varredura dizendo o que tem de errado, né? Aqui está dizendo mais informações. Bom, aqui não dá para tirar muito proveito. Então, demonstração prática no Shotgun. Com a Kelly, que é a pesquisa, né, que eu fiz, a HFS 2.3, podemos encontrar servidores
que ainda estão usando essa versão vulnerável. Isso mostra como a falta de atualizações pode expor sistemas a riscos graves. Aqui vai uma reflexão ética e responsável, né? É importante reforçar que, embora possamos identificar servidores vulneráveis no Shodan, explorar essas falhas sem permissão é ilegal e antiético. Nosso objetivo é aprender como proteger sistemas e não explorar. Então, boas práticas de segurança para amenizar essa vulnerabilidade no HFS é atualizar o HFS para uma versão mais recente ou substituí-lo por uma solução mais segura, né? Então, justamente está falando aquilo, né? Configurar firewalls para limitar o acesso e monitorar regularmente os sistemas em busca de vulnerabilidades. Aqui é outra vulnerabilidade, que é o EasyFTP. O EasyFTP é um servidor FTP, que é File Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de arquivos usado para transferir arquivos entre dispositivos. Ele é conhecido por sua simplicidade, mas versões mais antigas, como a mencionada na Kelly, possuem vulnerabilidades críticas que podem ser exploradas por atacantes. Então, esse aqui, o Stack Overflow, é um tipo de ataque que um hacker usa, que ele é assim, ele é um tipo de vulnerabilidade que ocorre quando um programa tenta armazenar mais dados em um buffer do que ele pode suportar. Isso pode corromper a memória e permitir que um invasor execute código malicioso no sistema. Vou explicar melhor o que é um. Então, Buffer Overflow significa escrever para além do espaço da variável, alterando posições seguintes na memória. Isso tem vários problemas: Undefined Behavior, crashes ou até exploits. Um hacker pode controlar seu programa. Um dos casos mais notórios é nos jogos de PSP. Isso foi em 2000 PSP é antigo, né? Então isso é meio antigo, mas ficou na história, né, que alterando o nome dos save files para strings muito grandes, para além do permitido pelo jogo, causava crashes em que os hackers tomavam controle e executavam o código. Eu vou explicar melhor o que é isso. Você sobrecarregar o sistema para que ele caia, fazendo uma falha e você conseguir entrar. Então, esse até parece que está falando de um ataque de negação de serviço, né? Sim, em certo modo sim, mas esse aqui sobrecarrega, em vez do processador, sobrecarrega a memória RAM. O que acontece? A memória RAM ela tem espaço, limite assim, da aplicação. Então é possível você usar o limite. Quando você passa do limite normal do aplicativo, se insere um código malicioso, e aí isso obriga o sistema a ler aquele código malicioso, entendeu? Isso é o Buffer Overflow, que é estouro de buffer, né? Ele explora mais a memória RAM do que o processador, como você disse, né? Essas são as diferenças, né? Eu já vi usado para outra coisa, mais ou menos isso, sobrecarregar, se for videogame antigo, já vi sobrecarregar a memória para fazer o jogo falhar e entender que você avançou mais na frente do que você estava. Isso, sim, é o mesmo princípio, né? O mesmo princípio. Então, você conhecia essa falha? Eu conhecia por isso. Conhecia? Então. Muito bem. Então, aqui está falando ainda isso tudo tem a ver aqui, tá? Vai chegar aqui tá? Tá explicando que esse servidor aqui, ele tem esse problema, quando está escrito Big Full Cat FTP Server, ele tem esse problema de Buffer Overflow, é uma versão, né? Isso aqui é uma ferramenta, essa versão é vulnerável ao Buffer Overflow, correto? E aqui também vamos falar mais sobre isso, ó. Como essa vulnerabilidade afeta o EasyFTP, que é aqui, a gente vai chegar aqui, ó, que é o servidor daqui. Então, no caso do EasyFTP, a vulnerabilidade
FTP, a vulnerabilidade está relacionada ao comando Change Working Directory. Quando o servidor recebe um comando com dados maiores do que o buffer pode suportar, do que o buffer pode suportar, ele pode ser explorado para executar código remoto, aquilo que a gente estava falando. Isso significa que um atacante pode assumir o controle do servidor sem precisar de autenticação. A maioria dos vírus de computadores usam essa técnica, né? Eles estouram o buffer e a partir daí pode injetar qualquer comando e erroneamente o sistema vai ler aquele comando. Justamente porque o sistema não esperava, né? Não é normal isso, né? O sistema não vai esperar por isso e pega desprevenido. Então o impacto de um ataque em buffer overflow, se explorar essa vulnerabilidade, pode permitir que invasores instalem malware no servidor, infiltrem dados sensíveis, comprometam outros dispositivos conectados à rede. Então, demonstração prática no Shodan. Com a carry, que é um requerimento, carry é requerimento. Quando você lança Big Full Cache FTP Server no Shodan, ele vai mostrar, podemos encontrar servidores FTP que ainda estão vulneráveis. Isso destaca a importância de manter sistemas atualizados e protegidos. Hoje eu vou mostrar algumas, depois desses slides, vou mostrar mais 2 casos que eu vi, que usam também, eles se aproveitam, os atacantes se aproveitam de sistemas desatualizados. Como eu disse, tem sempre que atualizar qualquer sistema para se proteger de vulnerabilidades. Então aqui lançou esse Big Full Cat FTP Server e achou, né? O Shodan achou vários servidores, mas aqui eu cliquei nesse aqui em cima e aqui, né, o atacante já pode, né, se o atacante tiver, se ele quiser, já sabe que aqui tem essa vulnerabilidade. Aí clicando lá, entra nisso aqui, que é um país da China, né, o ISP é o provedor de internet, é esse aqui, né, China Net Backbone. Aqui são as portas que estão abertas daquele servidor. Isso leva a pensar que isso aqui foi feito de propósito, que existe um conceito, uma ferramenta na segurança da informação que é honeypot, pote de mel, né? Quer dizer, é um chamariz, né, para o atacante para ele ver, esse servidor está fácil de atacar. Aí ele vai atacar, aí ele que vai ser, né, monitorado, aí a empresa consegue monitorar. Então as empresas usam esse pote de mel, esse honeypot, que é um servidor vulnerável, justamente para saber quem está tentando invadir o sistema deles. Então eu acho que isso aqui, né, está meio estranho, né? Como que isso tudo de porta pode estar aberto, né? Aí mais para baixo está dizendo, né, as vulnerabilidades que podem acontecer, né? Então está se usando essa versão, né, Microsoft Exchange 2000 Server. 2000 é muito antigo, né? Com certeza tem vulnerabilidade ali, por isso que está vermelho, né? Está dizendo que é um erro muito grave, né? E aí pode se usar ataque remoto, como a gente estava falando, né, para executar código arbitrário via crafter, mensagem de TNF, né? E pode causar a corrupção de memória, né? Vulnerabilidade de memória. Então é assim que se usa esse site, essa ferramenta Shodan, né, para você ver, né, se o sistema está vulnerável. Então, boas práticas de segurança de novo, porque é muito importante, né? Para mitigar esses riscos, os administradores devem atualizar o ISFTP para a versão mais recente ou substituí-lo por uma solução mais segura. Configurar firewalls para limitar o acesso e monitorar regularmente os sistemas em busca de vulnerabilidade. Então, o Shodan é um aliado importante para quem está tentando monitorar o sistema, né, em busca de vulnerabilidade. Reflexão ética responsável. É crucial reforçar que, embora possamos identificar servidores vulneráveis no Shodan, explorar essas falhas sem permissão é ilegal e antiético. Nosso objetivo aqui é aprender como proteger sistemas e não explorá-los. Agora, nós vamos
Vamos ver. Ontem de noite, né, eu estava pesquisando, né, sobre ataque hacker. Aqui um hospital que foi atacado há 2 dias atrás. Aqui é a notícia. Vai chegar lá. Ficou temporariamente indisponível, né, no hospital. E a empresa está reforçando atendimentos nos demais canais, né, já que o site não está funcionando, está se disponibilizando telefone, e-mail e redes sociais. Então ele ficou temporariamente disponível enquanto alguns sistemas passam por atualização. Aqui eu lancei para ver, para você ver, né? Você só eu vou lançar ele num site que é um outro site parecido com o Shodan, é o Vírus Total. Aqui eu fiquei sabendo dessa notícia, eu sei que é o Hospital Horizonte. Como é que é a cabeça de um hacker, né? Ele quer saber primeiro a URL do site, que é para, com essa URL ele consegue o número do IP. Com o número do IP, você tem como saber todas as vulnerabilidades, né? Aqui eu peguei o URL. Isso aqui não é ataque, tá, pessoal? É só, de novo, ver as informações públicas e ver o que está de errado, né? O que o atacante ele viu. Então, isso aqui é a mesma coisa que o atacante viu. Ó. Ele lançou nesse site Vírus Total, né? Parecido com o Shodan. E aí ele vai ver aqui tá aqui uma versão do PHP, esse PHP aqui. O que é isso? É uma linguagem de programação. E essa versão aqui, se você lançar qual a vulnerabilidade do PHP, a versão 7.4.33. Se você procurar, vai ter aqui, vou mostrar já. Então é isso que o atacante provavelmente... Sim. Quando ele vai fazer um ataque assim, ele precisa de uma versão mais atualizada e para eles poderem fazer o ataque mais efetivo, vamos dizer assim. Quem precisa do ataque mais... Uma versão mais atualizada do que a do próprio site? Bom, o ideal é sempre ter a última versão, né, que é a versão mais segura. Isso aqui, o que acontece? É um programador que construiu o site lá do hospital, né, usando o site Vírus Total, pegando o IP do site. Eu cheguei nessa informação. Então, essa aqui é um problema assim, tem que refazer aquele site usando a versão mais atual, como você falou, né? E por quê? Vamos chegar lá. Vai dizer qual a vulnerabilidade dessa versão. Então, eu peguei essa informação, entendeu? Então, eu lancei aqui, ó, essa pesquisa aqui, lancei lá. CVE, já falo aqui. CVE é uma organização internacional que ela categoriza, ela faz um catálogo, né, de vulnerabilidade. Aí essa vulnerabilidade no PHP já está até nome aqui em 2024. Você vê, faz já um ano, né, que existe essa vulnerabilidade. E ainda estava lá no hospital, lá, o site do hospital, nessa vulnerabilidade desde 2024. Aí aqui, vai baixar mais aqui, vai só confirmar o que a gente está falando aqui, ó. Pode levar a injeção aqui, ó. Então, aquela versão, a vulnerabilidade crítica do PHP, foi publicada recentemente, que pode levar a injeção de código remoto, parecido com aquela outra busca lá que a gente fez no Shodan. No caso aqui, a vulnerabilidade é a versão PHP mais antiga, que leva a injeção de código remoto. Quando um atacante consegue injetar um código malicioso, né, que pode fazer várias coisas com o sistema, né, o que ele quiser, né? Ou retirar, bloquear o site, ou pegar senhas de usuário, né, e qualquer outra coisa. Fazer ataque phishing, né, que é ligar para a empresa e ameaçar, né, ameaçar que vai bloquear o site e que vai querer dinheiro, né.
Então aqui pode ser explorado as versões PHP. Vai mais para baixo aqui. Aqui está dizendo qual o mecanismo que ele usa, que é o CGI, que é uma função nessa versão que tem essa vulnerabilidade. Aí já está tudo aqui, né, informando, né? A versão, uma das versões antigas que não são mais suportadas é aquela que está lá no site, que foi feito o site do hospital. Tá aqui, ó, PHP, as versões vulneráveis, PHP 7 para frente, né? Bom, então a solução principal, como sempre, é atualizar urgentemente o software PHP para uma das novas versões corrigidas. Então, o diretor de tecnologia daquele hospital, ele deveria, né, ver isso aí, né, ele deveria enxergar isso aí. Melhor ainda, o hospital deveria contratar um consultor de segurança da informação para ele fazer uma varredura das vulnerabilidades que estão no sistema. Isso requer consciência, conscientização de todos, né? Desde os funcionários até os diretores, né, de tecnologia no hospital. Existem serviços de auditoria, que eles contratam um auditor e ele faz uma varredura no sistema de computação da empresa e aí ele pode ver, inclusive, se eles fizessem isso, né, no sistema do hospital, eu não iria ter esse ataque, né? O auditor ia ver antes essa vulnerabilidade. Então a principal, né, solução, como eu disse, é atualizar a versão. Então é isso. Aqui no final eu mostro lá na matéria de vocês onde está escrito isso, né, que a parte que mostra que é importante atualizar. Aqui está aí informações aqui, falando mais sobre isso. Aqui é a parte que eu mostro na matéria de vocês, manter o sistema sempre atualizado. É uma das coisas que ensina, né, para evitar esse tipo de coisa. As ações que ajudam a garantir a segurança da informação. Nunca compartilhar senha, isso aqui é tudo parte do usuário. Mas essa parte de atualizar o sistema, claro que é da diretoria, né, os donos do sistema de computação. Baixar programas apenas de fornecedores oficiais, você vê que é um conjunto de coisas, né? Só um item desse aqui não resolve nada, né? Tem que ser todas essas práticas seguras. Então agora eu vou mostrar outra invasão que teve também há pouco tempo no site da Marinha. A Marinha do Brasil também teve uma vulnerabilidade, eles também deram mole também. E não tem perdão, amigo. Quando você dá um mole deles, entendeu? Sempre vai ter um... Então aqui, recentemente o site oficial da Marinha do Brasil foi alvo de um ataque hacker atribuído a um indivíduo conhecido como Azael. Isso faz 2 dias. O ataque resultou na interrupção do site, que ficou fora do ar, devido a um ataque de negação de serviço. Que está na matéria de vocês, né? Eles fazem o servidor parar, usando requisições para o servidor. Então o hacker reivindicou a responsabilidade pelo ataque e também alegou ter comprometido sistemas de outras instituições, como todas as instituições que não têm essa consciência de segurança da informação. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Força Aérea Brasileira, olha só. Após algumas horas, o site da Marinha voltou a funcionar. Eles resolveram o problema, né? Só resolveram depois que o ataque foi feito, né? Isso que é o problema. Aí você vê, Força Aérea Brasileira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles não têm um diretor de tecnologia, né? Eles, para ver isso, aqui é a notícia, né? O ataque hacker, site da Marinha sai do ar. Enquanto, né,
o hacker, né, o cara que não conseguiu pegar ele por causa que ele usa, né, um codinome, e ele consegue ficar sem rastreável, né? Ele faz o jeito certo lá e ele fica sem poder rastrear. Faz alteração de IP, essas coisas. Um monte de coisa. Você pega... tem um vídeo aqui que fala sobre isso, já vou voltar aqui já. Eu vou até lá. Isso, tudo isso aí, Mac Spoofing, tem um negócio que é Mac Spoofing, que ele muda o Mac. Quando se compra um computador, por exemplo, o Mac, que é a numeração da placa de rede, ele fica no seu CPF. Você comprou e aí ele sabe, né, tem como saber o Mac da sua máquina. E se o hacker desse mole, teria como saber também, né? Mas ele mudou o Mac, ele mudou um monte de coisa. Tem como fazer a jaula, que é assim. Deixa eu ver aqui como é que é o nome mesmo. Mac Spoofing. No grupo lá do WhatsApp, eu botei essa playlist. É uma playlist cada vídeo é 1 hora e pouca, entendeu? Vocês não são obrigados a ver, mas lá fala sobre isso, configurar IP tables, um monte de coisa, ó. Anti-scan, quer dizer, tem como configurar o Linux, o computador, para ser anônimo na internet, né? Provavelmente é o que esses hackers fazem, né? Eles tiram onda, fala que foi eles, né? Claro que ele não fala o nome, mas ele consegue ser anônimo na rede. Esses vídeos aqui mostram como fazer isso. Ele muda o Mac e várias outras coisas. Muda tudo, né? Ele usa VPN, que muda... VPN é o virtual privado, público privado, virtual privado network, quer dizer, é a rede privada que não tem como, que ele muda o IP, né? Então, além do Mac mudando, ele muda o IP, então ele fica irrastreável, além de outras coisas. Esse YouTube aqui, ele mostra várias dessas técnicas. Enfim. Vamos voltar lá para o vídeo. Então, o site da Marinha saiu do ar nesta terça-feira, 25, e isso seria resultado de um ataque cibernético de grande impacto. Alega o hacker apelidado de Azael, que reivindica o ataque. O site oficial será alvo de um ataque e ficará fora do ar às 10 da manhã. Quer dizer, ele avisou ainda, né? Avisa a mensagem enviada pelo hacker para a imprensa. Ele avisou que ia fazer e ninguém, né, levou a sério, e ele fez. Aqui o vídeo vai rodar um pouco. Até a publicação dessa nota, o site da Marinha estava fora do ar. O Olhar Digital contatou a instituição pedindo um posicionamento sobre o assunto. A USP reforça cibersegurança após a estabilidade de sistemas. Então, esse tipo de problema está ocorrendo muito por aí, né, mesmo há poucos dias. Instituições grandes, você vê universidades públicas, né, Força Militar da Marinha. Porém, a universidade abriu denúncia na Polícia Federal que investiga o caso. Agora é inegável que foi alvo de um ataque, afirma o hacker. O Olhar Digital contratou a PF eu fui no Vírus Total, no site lá, e fui tentar ver o que o site da Marinha tem de vulnerável. Fui no Shodan, aliás. Eu lancei, né, aquele mesmo esquema. Eu lancei o URL do site da Marinha, aí ele amostra de OIP, ele amostra todas essas ferramentas que o site usa.
Aí o que eu achei de vulnerável? Além, né, daquelas ferramentas, né, aquelas versões lá, eu achei isso aqui, a versão do SSL, versão 3. Só que SSL é um serviço, uma ferramenta de criptografia. Então, provavelmente, o hacker conseguiu quebrar a criptografia e aí ele conseguiu, né, ler, né, o sistema lá do site. Aqui, né, vai dizer aqui, ó, a Security Socket Layer, que é o SSL, e a Transport Layer Security são protocolos de segurança criptográfica. Eles são usados para garantir que a comunicação de redes seja segura. Seus principais objetivos são fornecer integridade de dados e privacidade de comunicação. O protocolo SSL foi o primeiro protocolo projetado para esse fim, e o TLS é o seu sucessor. Quer dizer, então o protocolo SSL, que a maioria do Brasil usa, está escrito aqui, está obsoleto, né? Quer dizer, o SSL é considerado obsoleto e inseguro, até mesmo para sua versão mais recente. Ou seja, não se usa mais protocolo de criptografia SSL. E no site da Marinha estava usando. Não estava escrito o que o hacker fez. Mas com o Shodan, eu consegui ver o que tinha errado no site, né? Não está dizendo que o hacker fez, mas provavelmente tenha sido isso. A importância, isso mostra a importância de sempre você ficar, né, vendo as vulnerabilidades que estão, né, no sistema. Bom, então mudando um pouquinho de assunto, eu baixei um pouco das provas que eu vi, para vocês saberem mais ou menos